Nos tempos antigos, sob o domínio do Império Romano, a região da Judéia era um caldeirão de culturas, tradições e esperanças. Entre as colinas e vilarejos, um sentimento de expectativa pairava no ar. Os judeus, com sua rica herança espiritual, aguardavam ansiosamente a chegada de um Messias prometido, alguém que traria libertação e restauraria a glória de Israel. Na pequena cidade de Nazaré, na Galileia, vivia um carpinteiro chamado Jesus. Filho de Maria, e segundo a tradição, criado sob a tutela de José, Jesus cresceu em sabedoria e graça. Aos 30 anos, deixou a carpintaria para iniciar um ministério que mudaria o curso da história. Batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus foi confirmado como o Filho de Deus, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz dos céus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Com essa confirmação divina, Jesus começou a reunir discípulos, homens simples, pescadores e cobradores de impostos, que deixaram tudo para segui-lo. Entre eles estavam Pedro, André, Tiago e João, junto com Mateus, o cobrador de impostos, e outros que viriam a ser conhecidos como os 12 apóstolos. Juntos, eles viajaram pelas cidades e vilarejos, pregando o evangelho do reino de Deus, curando os enfermos e realizando sinais e maravilhas que atestavam a autoridade de Jesus como o Messias. A mensagem de Jesus era radical e transformadora. Ele falava de amor, perdão e arrependimento, desafiando as normas religiosas e sociais da época. Sua presença atraía multidões, mas também provocava a ira dos líderes religiosos, que viam nele uma ameaça ao seu poder e influência. Os milagres de Jesus, em particular, eram sinais visíveis do reino de Deus. Eles não eram meramente atos de compaixão, mas também símbolos do poder divino que operava através dele. Cada milagre contava uma história, ensinava uma lição e revelava um aspecto do caráter de Deus. À medida que Jesus e seus discípulos percorriam a Galileia, Samaria e Judeia, os rumores sobre suas obras milagrosas se espalhavam rapidamente. Pessoas de todas as partes vinham em busca de cura, libertação e esperança. E foi nesse contexto de expectativa e tensão que Jesus realizou seu primeiro milagre público, em um casamento em Caná da Galileia, onde transformou água em vinho, marcando o início de uma série de eventos que demonstrariam seu poder e autoridade divinos. O sol brilhava intensamente sobre a pequena aldeia de Caná, na Galileia. A comunidade estava em festa, celebrando um casamento que reunia amigos e familiares em um ambiente de alegria e expectativa. Jesus, acompanhado por sua mãe, Maria, e seus discípulos, também estava presente, participando das festividades que duravam vários dias, como era costume na cultura judaica. No meio da celebração, um problema inesperado surgiu. O vinho, essencial para a ocasião, havia acabado. Em uma sociedade onde a hospitalidade era altamente valorizada, essa falta poderia ser vista como uma grande desonra para os anfitriões. Maria, percebendo a situação, aproximou-se de Jesus e disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu a Maria com um tom respeitoso, mas firme: "Mulher, que temos nós em comum? Ainda não chegou a minha hora." Apesar disso, Maria, confiando na capacidade de seu filho, instruiu os servos: "Façam tudo o que ele lhes disser." Próximos dali, 6 talhas de pedra estavam dispostas, usadas para as purificações cerimoniais dos judeus, cada uma com capacidade de cerca de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos servos: "Encham as talhas com água." Eles obedeceram, enchendo-as até a borda. Então, Jesus disse: "Agora, tirem um pouco e levem ao mestre-sala." Os servos assim fizeram, e o mestre-sala, ao provar a água transformada em vinho, não sabia de onde viera, mas os servos sabiam. Ele chamou o noivo e comentou: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Esse milagre, o primeiro realizado por Jesus, não apenas salvou a festa de um constrangimento, mas também revelou algo mais profundo. A transformação da água em vinho simbolizava a chegada de uma nova era, uma nova aliança entre Deus e a humanidade. O vinho, frequentemente associado à alegria e à bênção nas Escrituras, agora representava a abundância e a plenitude do reino de Deus. Os discípulos,
testemunhas desse acontecimento, ficaram maravilhados. Eles começaram a compreender que estavam na presença de alguém muito especial. Alguém que tinha o poder de transformar o ordinário em extraordinário. Este milagre em Caná foi o início de uma jornada de fé e descoberta para eles. Um prelúdio para as muitas obras maravilhosas que Jesus realizaria em seu ministério. A notícia do milagre se espalhou rapidamente pela região, aumentando a reputação de Jesus como um profeta e mestre dotado de poderes sobrenaturais. Mas, para aqueles que estavam perto dele, como seus discípulos, esse evento foi mais do que um simples ato de poder. Foi uma revelação de sua glória e uma confirmação de sua identidade como o Filho de Deus. À medida que a festa continuava, com o vinho fluindo livremente e a alegria renovada, Jesus e seus discípulos permaneceram discretos, observando e participando da celebração. Para muitos, aquele dia em Caná foi apenas mais uma festa de casamento, mas para Jesus e seus seguidores, foi o início de uma nova caminhada, uma jornada que mudaria o destino do mundo. Após o milagre em Caná, Jesus e seus discípulos continuaram sua jornada pela Galileia, pregando e ensinando nas sinagogas. A fama de Jesus crescia, e com ela, a curiosidade e a esperança de muitos que buscavam cura e libertação. Em Cafarnaum, uma cidade próspera à beira do mar da Galileia, vivia um oficial do rei, um homem de posição e influência, mas que enfrentava uma crise pessoal devastadora. Seu filho estava gravemente doente. Desesperado e sem opções, o oficial ouviu falar de Jesus e seus milagres. Decidido a buscar ajuda, ele viajou até Caná, onde Jesus estava, percorrendo uma distância significativa na esperança de encontrar uma solução para seu filho. Ao encontrar Jesus, o oficial implorou: Senhor, por favor, desce antes que meu filho morra. Jesus, vendo a urgência e a fé no pedido do homem, respondeu: Se vocês não virem sinais e maravilhas, de maneira nenhuma crerão. No entanto, o oficial, movido por um amor desesperado, insistiu: Senhor, desce antes que meu filho morra. Com compaixão e autoridade, Jesus disse: Pode ir, seu filho vive. O oficial acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ainda estava a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia: Seu filho está vivo. Ao perguntar a que horas seu filho havia começado a melhorar, eles responderam: Ontem, à 1 hora da tarde, a febre o deixou. O oficial percebeu que esse era exatamente o momento em que Jesus havia dito: Seu filho vive. Este milagre não apenas trouxe cura física ao filho do oficial, mas também despertou uma fé profunda e transformadora em toda a sua casa. Eles creram em Jesus, não apenas como um curador, mas como o portador de uma mensagem de esperança e salvação. A fé do oficial, que se manifestou em sua disposição de buscar ajuda e em sua confiança na palavra de Jesus, tornou-se um testemunho poderoso para outros que ouviam sua história. A cura do filho do oficial foi um dos muitos sinais que Jesus realizou, demonstrando seu poder e autoridade sobre a doença e a morte. Para os discípulos, foi mais uma confirmação da missão divina de Jesus e do alcance de sua compaixão. O milagre também serviu como um lembrete de que a fé genuína não depende de ver para crer, mas de confiar na palavra e nas promessas de Deus. À medida que a notícia desse milagre se espalhava, mais pessoas eram atraídas a Jesus, buscando não apenas cura física, mas também respostas para suas questões espirituais e existenciais. Jesus continuava a ensinar sobre o reino de Deus, desafiando as pessoas a viverem de acordo com os valores do amor, da justiça e da misericórdia. Com esse milagre, Jesus demonstrou que sua missão não estava restrita a um grupo específico, mas era para todos que buscavam a verdade e a cura. A fé do oficial do rei, um homem de poder e posição, mostrou que a necessidade de Deus transcende as barreiras sociais e culturais, unindo todos em uma busca comum por esperança e redenção. O sol começava a se pôr sobre as colinas ao redor do mar da Galileia, lançando sombras longas sobre a multidão reunida. Jesus e seus discípulos haviam se retirado para um local isolado, mas a fama de seus ensinamentos e milagres havia atraído uma grande multidão de seguidores que desejavam ouvi-lo e vê-lo. Homens, mulheres e crianças, vindos de vilarejos próximos e distantes, reuniram-se ansiosos para ouvir suas palavras e testemunhar suas obras.
Enquanto Jesus ensinava sobre o reino de Deus, o tempo passou rapidamente. Os discípulos, preocupados com a multidão, aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este é um lugar deserto, e já é tarde. Mande embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, tinha outro plano. Ele respondeu: "Eles não precisam ir embora. Vocês é que devem dar-lhes algo para comer." Surpresos, os discípulos questionaram: "Só temos 5 pães e 2 peixes." Jesus pediu que trouxessem o que tinham. Ele então mandou que a multidão se sentasse na grama. Pegando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus olhou para o céu, deu graças, partiu os pães e os deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Este milagre, a multiplicação dos pães e peixes, foi um dos eventos mais significativos do ministério de Jesus. Não apenas porque atendeu às necessidades físicas de milhares de pessoas, mas porque simbolizava a abundância e a provisão do reino de Deus. Jesus demonstrou que, com fé e gratidão, mesmo os recursos mais limitados podem ser multiplicados para atender às necessidades de muitos. Para os discípulos, este milagre foi um teste de fé e uma lição sobre a confiança em Deus. Eles aprenderam que, mesmo quando os recursos parecem escassos, o poder de Deus é ilimitado. A participação deles na distribuição dos pães e peixes também simbolizava seu papel futuro como portadores da mensagem de Jesus, encarregados de alimentar espiritualmente as multidões com as boas novas do Evangelho. A multidão, maravilhada com o milagre, começou a reconhecer Jesus não apenas como um profeta poderoso, mas como o Messias prometido. No entanto, Jesus, percebendo que queriam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para um lugar solitário para orar, evitando que sua missão fosse mal interpretada como uma busca por poder político. A multiplicação dos pães e peixes também apontava para um significado mais profundo, relacionado à Eucaristia, a comunhão espiritual entre Jesus e seus seguidores. Este ato de partir o pão se tornaria um símbolo central na vida dos cristãos, representando a presença contínua de Cristo em suas vidas e a promessa de vida eterna. Assim, à medida que a multidão dispersava, cheia e satisfeita, o impacto do milagre continuava a ressoar em seus corações. Para muitos, foi um momento de revelação, uma confirmação de que em Jesus encontravam não apenas um líder, mas a verdadeira fonte de vida e esperança. Após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus insistiu que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Depois de se despedir, Jesus subiu a um monte para orar sozinho. A noite caiu, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. No silêncio da noite, enquanto os discípulos lutavam contra a tempestade, uma figura surgiu caminhando sobre as águas. Assustados e exaustos, os discípulos gritaram de medo, pensando se tratar de um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, sempre impulsivo, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ao perceber a força do vento, ele teve medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Os discípulos, maravilhados, adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Este milagre, andar sobre as águas, foi uma demonstração poderosa do domínio de Jesus sobre as forças da natureza. Para os discípulos, foi uma lição sobre fé e confiança. Pedro, ao andar sobre as águas, experimentou o poder de Jesus de uma maneira pessoal e transformadora. Mas sua dúvida momentânea também revelou a fragilidade humana diante do medo. A travessia tumultuada e a presença de Jesus na tempestade simbolizavam as dificuldades e desafios que os discípulos enfrentariam em sua missão. A experiência de Pedro mostrou que, mesmo em meio às tempestades da vida, manter o foco em Jesus é essencial para não sucumbir ao medo
e a dúvida. A calmaria que se seguiu ao retorno de Jesus ao barco reforçou a mensagem de que, com ele presente, a paz é restaurada e as tempestades são acalmadas. Este evento fortaleceu a fé dos discípulos, preparando-os para os desafios futuros e consolidando sua compreensão da identidade divina de Jesus. A história de Jesus andando sobre as águas continua a inspirar gerações, lembrando a todos que, mesmo nas situações mais difíceis, a presença de Jesus traz coragem, fé e esperança. Em Jerusalém, durante uma das festas judaicas, Jesus e seus discípulos caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade. Ao passarem por um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, desafiando a crença comum de que a deficiência era resultado direto do pecado, respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Com essas palavras, Jesus introduziu uma nova perspectiva sobre o sofrimento e a deficiência, sugerindo que eles poderiam servir a propósitos divinos maiores. Jesus então cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e aplicou-a nos olhos do homem cego. Ele instruiu o homem: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem obedeceu, lavou-se e voltou vendo. Este milagre causou grande agitação entre os vizinhos e aqueles que o conheciam como mendigo cego. Alguns duvidaram, perguntando se ele era realmente a mesma pessoa. Levado aos fariseus, o homem foi interrogado sobre como havia recuperado a visão. Ele contou o que Jesus fizera, mas como o milagre ocorreu num sábado, os fariseus se dividiram. Alguns disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros questionaram: Como pode um pecador fazer tais sinais? O homem, pressionado a dar sua opinião, declarou: Ele é um profeta. Os fariseus, ainda céticos, chamaram os pais do homem para confirmar sua identidade e cegueira de nascença. Temerosos das autoridades, os pais confirmaram que ele era seu filho, mas não sabiam como ele havia sido curado. Novamente, os fariseus interrogaram o homem, tentando fazê-lo acusar Jesus de ser um pecador. Ele respondeu com simplicidade e coragem: Se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego, e agora vejo. Frustrados, os fariseus o expulsaram, mas o homem, agora com a visão restaurada, encontrou-se novamente com Jesus. Jesus perguntou: Você crê no Filho do Homem? O homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Diante disso, o homem declarou: Senhor, eu creio. E o adorou. Este milagre não foi apenas uma cura física, mas também uma revelação espiritual. O homem cego, ao ganhar a visão, também experimentou uma iluminação espiritual, reconhecendo Jesus como o Messias. Em contraste, os fariseus, que se recusaram a aceitar o milagre, permaneceram espiritualmente cegos. A cura do cego de nascença destacou a missão de Jesus de trazer luz ao mundo, tanto literal quanto espiritualmente. Ele desafiou as normas religiosas e sociais, mostrando que a verdadeira cegueira era a incapacidade de reconhecer a verdade de Deus. Este evento também serviu como uma metáfora poderosa para a jornada de fé, uma passagem da escuridão para a luz, da dúvida para a crença. A história continua a inspirar aqueles que buscam compreensão e clareza em suas próprias vidas, lembrando-os de que, com Jesus, a verdadeira visão é possível. Em Betânia, um vilarejo próximo a Jerusalém, viviam Marta, Maria e seu irmão Lázaro, amigos íntimos de Jesus. Certo dia, Lázaro adoeceu gravemente, e suas irmãs enviaram um mensageiro a Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No entanto, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias, antes de dizer aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos ficaram preocupados, lembrando que recentemente os judeus tentaram apedrejá-lo lá. Jesus, porém, respondeu: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo.
Os discípulos, ainda sem entender, disseram: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Marta, ao saber que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela então foi chamar Maria, sua irmã, que estava chorando com os judeus que a consolavam. Ao ver Jesus, Maria caiu aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, profundamente comovido, e vendo Maria e os judeus chorando, também se emocionou e chorou. Os presentes disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns perguntaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, ter impedido que este homem morresse? Jesus, novamente comovido, foi ao sepulcro, uma caverna com uma pedra à entrada. Ele ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do morto, alertou: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus respondeu: Não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Jesus disse-lhes: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. A ressurreição de Lázaro foi um dos maiores milagres de Jesus, demonstrando seu poder sobre a morte e prefigurando sua própria ressurreição. Este evento teve um impacto profundo, levando muitos a crerem em Jesus, mas também intensificando a oposição dos líderes religiosos, que viam nele uma ameaça crescente. Para Marta e Maria, a ressurreição de seu irmão foi uma prova tangível do amor e do poder de Jesus. Para os discípulos e todos os presentes, foi uma confirmação de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, com autoridade sobre a vida e a morte. A ressurreição de Lázaro continua a ser um símbolo poderoso de esperança e renovação, lembrando-nos de que, em Jesus, a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida. Enquanto Jesus continuava sua jornada para Jerusalém, ele viajava ao longo da fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar em uma aldeia, 10 homens que sofriam de lepra foram ao seu encontro. Mantendo a distância, conforme exigido pela lei, eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A lepra, uma doença terrível e altamente contagiosa, não apenas causava sofrimento físico, mas também resultava em isolamento social e religioso. Os leprosos eram obrigados a viver afastados da comunidade, privados do contato humano e da participação nas atividades religiosas. Ao vê-los, Jesus disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Conforme a lei judaica, somente os sacerdotes podiam declarar alguém curado da lepra e permitir sua reintegração à sociedade. Obedecendo à ordem de Jesus, os 10 leprosos partiram em direção aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. Um dos homens, vendo que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele lançou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse homem era um samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse ao homem: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Este milagre não apenas demonstrou o poder de Jesus para curar doenças físicas, mas também destacou a importância da gratidão. Dos 10 leprosos curados, apenas um samaritano,
voltou para agradecer. A resposta de Jesus sublinhou que a cura física era apenas parte da bênção. A fé e a gratidão completavam a experiência de salvação e renovação espiritual. A história também enfatizou a inclusão e a aceitação de todos, independentemente de sua origem étnica ou religiosa. Os samaritanos eram frequentemente desprezados pelos judeus, mas Jesus mostrou que a fé verdadeira transcende essas barreiras. O samaritano curado tornou-se um exemplo de gratidão e reconhecimento da graça de Deus. Para os discípulos e os presentes, este milagre foi uma lição sobre a importância de reconhecer e agradecer as bênçãos recebidas. A cura dos 10 leprosos também serviu como um lembrete de que a fé em Jesus traz não apenas cura física, mas também transformação espiritual. À medida que continuavam sua jornada, os ensinamentos e milagres de Jesus continuavam a impactar profundamente aqueles que encontravam, mostrando que o reino de Deus estava presente e ativo entre eles. A crucificação de Jesus foi um momento de profunda dor e desespero para seus discípulos e seguidores. Condenado injustamente, ele foi levado ao Calvário, onde foi crucificado entre 2 criminosos. A cena era angustiante. O céu escureceu, e Jesus, após horas de agonia, bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com essas palavras, ele expirou, e a terra tremeu, rasgando-se o véu do templo em 2. José de Arimateia, um membro respeitado do conselho e seguidor secreto de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Após a permissão ser concedida, José envolveu o corpo em um lençol de linho e o colocou em um túmulo novo, esculpido na rocha. Maria Madalena e outra Maria, a mãe de Tiago, observaram onde ele foi sepultado. No 3º dia, ao amanhecer, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Ao chegarem, encontraram a pedra removida da entrada do túmulo. Assustadas, entraram e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. De repente, 2 homens em roupas brilhantes apareceram ao lado delas. As mulheres, aterrorizadas, abaixaram o rosto para o chão, mas os homens disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos de homens pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. As mulheres, lembrando-se das palavras de Jesus, correram de volta para contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. No entanto, as palavras delas pareceram-lhes um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho ali, mas não o corpo de Jesus. Confuso e maravilhado, voltou para casa. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam sobre os acontecimentos recentes, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas eles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem.
O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto ainda falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, por causa da alegria e da surpresa, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isto que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A ressurreição de Jesus é o evento central do cristianismo, representando a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que creem. Este milagre não apenas confirmou a identidade divina de Jesus, mas também transformou a vida de seus discípulos e seguidores, que, fortalecidos pelo Espírito Santo, levariam a mensagem do Evangelho ao mundo. Após a ressurreição, a fama de Jesus continuou a se espalhar por toda a região, atraindo multidões que vinham para ouvir seus ensinamentos e buscar cura para suas enfermidades. Em uma dessas ocasiões, Jesus retornou a Cafarnaum, onde logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Tanta gente se reuniu que não havia mais lugar, nem mesmo do lado de fora da porta, e ele pregava-lhes a palavra. Entre a multidão, havia 4 homens carregando um paralítico em uma maca. Determinados a levar seu amigo até Jesus, mas incapazes de passar pela multidão, eles subiram ao telhado da casa. Removeram parte do teto, e com esforço e cuidado, desceram o homem até onde Jesus estava. Ao ver a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo em seu espírito o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Este milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Jesus para curar doenças físicas, mas também uma declaração de sua autoridade para perdoar pecados. A cura do paralítico em Cafarnaum destacou a inter-relação entre o físico e o espiritual, mostrando que Jesus veio para trazer cura completa e restauração. Para os amigos do paralítico, sua fé e determinação foram recompensadas. Eles não permitiram que os obstáculos os impedissem de alcançar Jesus. E sua persistência resultou na cura e no perdão de seu amigo. Este evento também serviu como um poderoso testemunho para a multidão presente, que viu em Jesus a manifestação do poder e da misericórdia de Deus. Os mestres da lei
confrontados com a autoridade de Jesus, foram desafiados a reconsiderar suas crenças e preconceitos. A resposta de Jesus às suas dúvidas mostrou que ele não apenas possuía o poder para curar, mas também a autoridade divina para perdoar, algo que apenas Deus pode fazer. A cura do paralítico em Cafarnaum é um lembrete de que a fé verdadeira é ativa e persistente. É uma fé que busca, que não se deixa deter pelas dificuldades e que confia no poder e na bondade de Deus. Este milagre continua a inspirar aqueles que buscam cura e perdão, mostrando que com Jesus, nada é impossível. Após um longo dia de ensinamentos à beira do mar da Galileia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado." Deixando a multidão para trás, eles partiram em um barco, levando Jesus assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Enquanto navegavam, uma grande tempestade se levantou. As ondas se lançavam sobre o barco, de modo que este ia se enchendo de água. Jesus, entretanto, estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos, aterrorizados, o acordaram e disseram: "Mestre, não te importas que morramos?" Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Ele disse aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Os discípulos, tomados de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Este milagre, a calma da tempestade, foi uma poderosa demonstração do domínio de Jesus sobre as forças da natureza. Para os discípulos, que eram pescadores experientes e estavam acostumados com as tempestades no mar da Galileia, a intensidade da tempestade e a resposta de Jesus foram extraordinárias. Eles viram mais uma vez que estavam na presença de alguém com autoridade divina. A tempestade e sua subsequente calmaria também serviram como uma metáfora para as tempestades da vida. Os discípulos, em meio ao pânico e ao medo, aprenderam que a presença de Jesus traz paz e segurança, mesmo nas situações mais caóticas. A repreensão de Jesus ao vento e ao mar simbolizava a ordem divina sobre o caos, lembrando-os de que, com Jesus, eles estavam seguros. Este evento também foi uma lição sobre fé. Jesus questionou a fé dos discípulos, desafiando-os a confiar nele, mesmo em meio ao perigo. A resposta dos discípulos, maravilhados e temerosos, refletiu seu crescente entendimento da verdadeira identidade de Jesus. Eles começaram a perceber que ele não era apenas um mestre ou profeta, mas alguém com poder e autoridade sobre toda a criação. A calma da tempestade continua a inspirar aqueles que enfrentam dificuldades e desafios. É um lembrete de que, com fé em Jesus, podemos encontrar paz e segurança, independentemente das circunstâncias. Este milagre também nos encoraja a confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle e que sua presença traz calma em meio ao caos. Jesus estava novamente cercado por uma grande multidão quando retornou à margem do mar da Galileia. Entre a multidão estava Jairo, um dos chefes da sinagoga, que se lançou aos pés de Jesus e implorou desesperadamente: "Minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela para que seja curada e viva." Jesus concordou em ir com Jairo, e uma grande multidão o seguia, comprimindo-o de todos os lados. No meio da multidão, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos, mas em vez de melhorar, piorava. De acordo com a lei judaica, sua condição a tornava cerimonialmente impura, isolando-a socialmente e espiritualmente. Ao ouvir falar de Jesus, a mulher pensou: "Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada." Com coragem e determinação, ela se aproximou de Jesus por trás e tocou em seu manto. Imediatamente, sua hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Jesus, percebendo que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Seus discípulos responderam: "Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim?" Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz
e fique livre do seu sofrimento. Este milagre destacou a importância da fé pessoal e a compaixão de Jesus. A mulher, que havia sofrido por tanto tempo e enfrentado tanto isolamento, encontrou cura e restauração através de sua fé em Jesus. Sua coragem em tocar o manto de Jesus, apesar das restrições sociais e religiosas, demonstrou uma fé ousada e persistente. Para Jesus, a cura da mulher não foi apenas um ato de poder, mas também um momento de conexão pessoal. Ao chamá-la de filha e afirmar que sua fé a havia curado, Jesus não apenas restaurou sua saúde, mas também sua dignidade e posição na comunidade. Ele mostrou que o reino de Deus é inclusivo e compassivo, estendendo graça e cura a todos, independentemente de sua condição. A multidão, testemunha desse milagre, viu mais uma vez a autoridade e o amor de Jesus em ação. Para os discípulos, foi uma lição sobre a natureza do poder de Jesus e a importância da fé. Eles viram que a cura não era apenas um ato físico, mas também um ato de restauração espiritual e emocional. A história da cura da mulher com fluxo de sangue continua a inspirar aqueles que enfrentam desafios e dificuldades. É um lembrete de que a fé em Jesus traz cura e restauração, e que sua compaixão e poder estão disponíveis para todos que o buscam com sinceridade. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher que havia sido curada do fluxo de sangue, chegaram alguns homens da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, e disseram: "Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre." Ignorando o que eles disseram, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia." Ele permitiu que apenas Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, o acompanhassem. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus viu um grande alvoroço, com pessoas chorando e lamentando em alta voz. Ele entrou e disse-lhes: "Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme." Eles riram dele. Depois de mandar sair a todos, Jesus tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Ele a tomou pela mão, e lhe disse: "Talita cumi", que significa: "Menina, eu lhe digo, levante-se." Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Diante disso, todos ficaram atônitos. Jesus deu ordens expressas, para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem algo para ela comer. Este milagre, a ressurreição da filha de Jairo, foi um dos mais extraordinários realizados por Jesus. Ele não apenas curou uma doença, mas trouxe uma criança de volta à vida, demonstrando seu poder sobre a morte. Para Jairo e sua esposa, a dor do luto foi transformada em alegria e gratidão. E sua fé em Jesus foi profundamente fortalecida. A ressurreição da menina também teve um impacto profundo nos discípulos que testemunharam o milagre. Eles viram mais uma vez a autoridade divina de Jesus em ação, confirmando sua identidade como o Filho de Deus. Este evento também reforçou a mensagem de que, com Jesus, a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. A reação da multidão, que inicialmente riu de Jesus, mostrou a incredulidade e o ceticismo que muitas vezes cercavam seus milagres. No entanto, a ressurreição da menina foi um testemunho poderoso para todos os presentes, desafiando suas percepções e levando muitos a crerem em Jesus. Para a comunidade, a ressurreição da filha de Jairo foi um sinal de esperança e renovação. Ela mostrou que Jesus tinha o poder de transformar situações impossíveis e trazer vida onde havia morte. Este milagre também destacou a importância da fé e da confiança em Jesus, mesmo quando tudo parece perdido. A história da ressurreição da filha de Jairo continua a inspirar aqueles que enfrentam perdas e desafios. É um lembrete de que, com fé em Jesus, podemos encontrar esperança e renovação, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Este milagre nos encoraja a confiar no poder de Jesus para trazer vida e transformação, independentemente das circunstâncias. Jesus continuava sua jornada através das regiões de Tiro e Sidom, e depois para o Mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. Em uma dessas paradas, trouxeram-lhe um homem que era surdo e mal podia falar, e imploraram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, sempre compassivo e atento às necessidades individuais, tomou o homem à parte, longe da multidão. Colocou os dedos nos ouvidos do homem, e em seguida, cuspiu e tocou a língua dele. Olhando para o céu,
Com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa: abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram. Sua língua se soltou, e ele começou a falar claramente. Jesus ordenou que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficou maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Este milagre, a cura do homem surdo e mudo, foi uma demonstração poderosa da compaixão e do poder de Jesus. Ao tirar o homem da multidão e tratá-lo com cuidado e atenção individual, Jesus mostrou que cada pessoa é valiosa e digna de atenção. O uso de gestos físicos, como tocar os ouvidos e a língua do homem, e o olhar para o céu, indicou uma conexão profunda entre o ato físico de cura e a intervenção divina. Para o homem curado, este milagre foi uma transformação completa de sua vida. Ele passou de uma existência isolada e silenciosa para a plena participação na comunidade, capaz de ouvir e falar claramente. A cura foi um sinal tangível do reino de Deus, onde a restauração e a inclusão são realidades presentes. A reação da multidão, maravilhada e incapaz de conter sua alegria, refletiu o impacto profundo que o milagre teve sobre todos os presentes. Eles reconheceram em Jesus alguém que fazia todas as coisas bem, alguém que trazia cura e renovação de maneira completa e perfeita. Para os discípulos, este milagre foi mais uma confirmação do poder e da missão de Jesus. Eles viram que seu mestre não apenas curava doenças físicas, mas também restaurava a dignidade e a plena participação das pessoas na vida comunitária. Este evento reforçou sua compreensão de que o ministério de Jesus era abrangente e inclusivo, estendendo-se a todos que necessitavam de cura e libertação. A cura do homem surdo e mudo continua a inspirar aqueles que buscam cura e renovação. É um lembrete de que Jesus vê e se importa com cada indivíduo, e que seu poder de cura é completo e transformador. Este milagre nos encoraja a confiar em Jesus para trazer cura e restauração em todas as áreas de nossas vidas. Em um sábado, Jesus entrou na sinagoga para ensinar, e um homem com a mão ressequida estava ali. Os fariseus e os mestres da lei observavam Jesus atentamente, procurando um motivo para acusá-lo. Eles queriam ver se ele curaria no sábado, desafiando as suas interpretações rigorosas da lei. Jesus, conhecendo seus pensamentos, chamou o homem com a mão ressequida e disse: Levante-se e venha para o meio. Então Jesus perguntou aos que estavam presentes: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus olhou para eles, indignado e profundamente entristecido pela dureza de seus corações. Então disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi completamente restaurada. Os fariseus, ao verem isso, saíram e começaram a conspirar com os herodianos sobre como poderiam matar Jesus. Este milagre, a cura do homem com a mão ressequida, foi um poderoso confronto entre a compaixão de Jesus e a rigidez dos líderes religiosos. Ao curar no sábado, Jesus desafiou as interpretações legais que colocavam a observância ritual acima da necessidade humana. Ele mostrou que o verdadeiro cumprimento da lei de Deus é fazer o bem e trazer cura, independentemente do dia da semana. Para o homem com a mão ressequida, a cura foi uma restauração completa de sua capacidade física e dignidade. Em uma sociedade onde a habilidade de trabalhar e participar plenamente das atividades comunitárias era crucial, a cura significava uma transformação total de sua vida. A reação dos fariseus, que se recusaram a responder à pergunta de Jesus, e em vez disso, começaram a conspirar contra ele, revelou a dureza de seus corações e sua resistência à mensagem de Jesus. Eles estavam mais preocupados em manter suas tradições e poder do que em reconhecer a obra de Deus diante de seus olhos. Para os discípulos e os presentes, este milagre foi uma lição sobre a verdadeira natureza do reino de Deus. Eles viram que Jesus valorizava a compaixão e a misericórdia acima das tradições humanas, e que seu ministério estava focado em trazer cura e libertação para todos. A cura do homem com a mão ressequida continua a inspirar aqueles que enfrentam desafios e opressões. É um lembrete de que Jesus está disposto a desafiar as normas e tradições que impedem a cura e a libertação, e que seu poder é capaz de trazer restauração completa. Este milagre nos encoraja a buscar a compaixão e a justiça,
seguindo o exemplo de Jesus em nossas próprias vidas. Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia e chegaram à região dos Gadarenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem possuído por um espírito impuro veio ao seu encontro, saindo dos túmulos. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes, ele havia sido acorrentado, mas quebrava as correntes e despedaçava os ferros dos seus pés. Ninguém tinha força para dominá-lo. Dia e noite, ele perambulava pelos túmulos e colinas, gritando e cortando-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus já havia dito: "Saia deste homem, espírito impuro." Então, Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus, repetidamente, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos. A manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram a Jesus, viram o homem que fora possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que estivera possuído pelos demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você." Então, aquele homem se foi, e começou a proclamar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Este milagre, a cura do homem possuído por demônios em Gadara, foi uma demonstração poderosa da autoridade de Jesus sobre as forças espirituais malignas. A transformação do homem, de um estado de tormento e desespero para um estado de paz e sanidade, mostrou o poder libertador de Jesus. Ele não apenas expulsou os demônios, mas também restaurou a dignidade e a vida do homem. Para os habitantes da região, o milagre foi um evento assustador e perturbador. A perda dos porcos, um recurso econômico significativo, levou-os a pedir que Jesus se retirasse. Eles estavam mais preocupados com a perda material do que com a libertação espiritual e a cura do homem. Este contraste destacou a diferença entre os valores terrenos e os valores do reino de Deus. Para o homem curado, a experiência foi uma transformação total. Ele passou de ser um pária, vivendo entre os túmulos, para ser um testemunho vivo do poder e da misericórdia de Jesus. Sua missão de contar aos outros o que Jesus havia feito por ele mostrou que a libertação pessoal também pode ser um meio de espalhar a mensagem do Evangelho. A cura do homem possuído por demônios em Gadara continua a inspirar aqueles que buscam libertação e transformação. É um lembrete de que Jesus tem poder sobre todas as forças do mal e que sua compaixão e misericórdia estão disponíveis para todos. Este milagre nos encoraja a confiar em Jesus para trazer libertação e renovação, independentemente das circunstâncias. Chegando a Betsaida, Jesus foi procurado por algumas pessoas que trouxeram um homem cego e imploraram para que ele tocasse nele. Jesus, sempre compassivo e disposto a ajudar, tomou o homem pela mão e o levou para fora da aldeia. Este gesto de levar o homem para fora do ambiente público indicava um tratamento pessoal e atencioso. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, sua visão foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: "Não entre no povoado." Este milagre, a cura do homem cego em Betsaída, foi único em sua progressividade.
Diferente de outros milagres de cura instantânea realizados por Jesus, este ocorreu em duas etapas. Inicialmente, o homem começou a ver, mas sua visão estava embaçada. Somente após o segundo toque de Jesus, ele foi capaz de ver claramente. Este processo destacou a paciência e a atenção de Jesus às necessidades individuais. Para o homem cego, a cura foi uma transformação completa de sua vida. Ele passou de uma existência na escuridão para a plena visão, permitindo-lhe participar plenamente da vida comunitária e apreciar a beleza do mundo ao seu redor. A cura também foi um testemunho poderoso para aqueles que o conheciam, mostrando o poder de Jesus para trazer luz e clareza. Os discípulos, que observaram o milagre, aprenderam uma lição importante sobre a natureza da cura e da fé. Eles viram que nem todas as curas ocorrem instantaneamente e que a paciência e a persistência são partes importantes do processo de cura. Este milagre também reforçou a mensagem de que Jesus é a luz do mundo, capaz de trazer clareza e compreensão onde antes havia escuridão. A decisão de Jesus de levar o homem para fora da aldeia e de instruí-lo a não voltar ao povoado imediatamente após a cura também foi significativa. Isso pode ter sido para evitar a publicidade excessiva e a incompreensão da missão de Jesus, focando na importância da transformação pessoal e na relação direta com Deus. A cura do homem cego em Betsaida continua a inspirar aqueles que buscam clareza e entendimento em suas vidas. É um lembrete de que Jesus é capaz de trazer luz e visão, tanto física quanto espiritual, e que a cura pode ser um processo que exige paciência e fé. Este milagre nos encoraja a confiar em Jesus para trazer clareza e renovação, mesmo quando o processo parece lento ou incerto. Quando Jesus e seus discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão os seguia. À beira do caminho, sentados, estavam dois homens cegos. Ao ouvirem que Jesus estava passando, começaram a gritar: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós." A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós." Jesus parou e chamou-os perguntando: "O que vocês querem que eu lhes faça?" Eles responderam: "Senhor, queremos que se abram os nossos olhos." Jesus, cheio de compaixão, tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Este milagre, a cura dos dois cegos em Jericó, foi um testemunho poderoso da compaixão e do poder de Jesus. Os dois homens, apesar de sua condição e das tentativas da multidão de silenciá-los, persistiram em buscar a ajuda de Jesus. Sua fé e determinação foram recompensadas com a cura completa. Para os dois cegos, a cura significou uma transformação total de suas vidas. Eles passaram de uma existência marginalizada e dependente para uma vida de plena participação na comunidade. A recuperação da visão não apenas restaurou sua capacidade física, mas também lhes deu uma nova esperança e propósito. A multidão, inicialmente tentando silenciar os cegos, viu mais uma vez a compaixão de Jesus em ação. Este evento destacou a importância de não ignorar ou desprezar aqueles que estão em necessidade, mas de reconhecer e responder às suas súplicas com compaixão e ação. Para os discípulos, este milagre foi mais uma lição sobre a natureza inclusiva do ministério de Jesus. Eles viram que Jesus estava disposto a parar e atender às necessidades individuais, mesmo em meio a uma grande multidão e em uma jornada importante. A cura dos dois cegos reforçou a mensagem de que a fé e a persistência são essenciais para receber as bênçãos de Deus. Ao seguir Jesus após serem curados, os dois homens cegos se tornaram testemunhas vivas do poder e da misericórdia de Jesus. Sua decisão de seguir Jesus mostrou a gratidão e o reconhecimento de que a verdadeira vida e propósito são encontrados em segui-lo. A cura dos dois cegos em Jericó continua a inspirar aqueles que enfrentam desafios e buscam ajuda. É um lembrete de que a fé persistente e a busca sincera por Jesus resultam em cura e transformação. Este milagre nos encoraja a clamar a Jesus em nossas necessidades, confiando em sua compaixão e poder para trazer cura e renovação. Jesus entrou em Cafarnaum e um centurião romano veio até ele, implorando por ajuda. Este centurião, um oficial do exército romano, era um homem de autoridade e respeito, mas também de grande compaixão.
Ele explicou a Jesus que seu servo estava em casa, paralisado e sofrendo terrivelmente. Jesus disse ao centurião: "Eu irei curá-lo." No entanto, o centurião respondeu: "Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz." Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o seguiam: "Digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." Então Jesus disse ao centurião: "Vá, como você creu, assim acontecerá." E o servo dele foi curado naquela mesma hora. Este milagre, a cura do servo do centurião, foi uma poderosa demonstração da fé e da humildade de um homem que não fazia parte do povo de Israel. O centurião, embora fosse um homem de autoridade e poder, reconheceu a autoridade superior de Jesus e confiou plenamente em sua palavra para a cura de seu servo. Para o centurião, a cura de seu servo foi uma resposta à sua fé e compaixão. Ele mostrou um entendimento profundo da autoridade e do poder de Jesus, acreditando que uma simples palavra de Jesus seria suficiente para trazer cura. Sua humildade e reconhecimento de sua própria indignidade para receber Jesus em sua casa destacaram sua reverência e respeito. A admiração de Jesus pela fé do centurião foi um testemunho para todos os presentes sobre a natureza inclusiva do reino de Deus. Jesus destacou que a verdadeira fé não se limitava a um grupo específico de pessoas, mas estava disponível para todos que acreditassem, independentemente de sua origem ou posição. Para os discípulos e a multidão que seguiam Jesus, este milagre foi uma lição sobre a amplitude e a profundidade da fé. Eles viram que a fé genuína pode ser encontrada em lugares inesperados e que a humildade e a confiança na autoridade de Jesus são essenciais para experimentar o poder de Deus. A cura do servo do centurião continua a inspirar aqueles que buscam intercessão e cura para outros. É um lembrete de que a fé em Jesus e a confiança em sua palavra têm o poder de trazer cura e transformação, mesmo à distância. Este milagre nos encoraja a interceder pelos outros com fé e a reconhecer a autoridade de Jesus em todas as áreas de nossas vidas. Os milagres de Jesus, realizados durante seu ministério na terra, não foram apenas atos de compaixão e poder, mas também sinais que apontavam para a natureza do reino de Deus e a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Cada milagre, desde a transformação da água em vinho até a ressurreição de Lázaro, revelou aspectos importantes do caráter de Jesus e de sua missão redentora. Os milagres demonstraram que Jesus tinha autoridade sobre a natureza, as doenças, os demônios e até a morte. Eles mostraram que, em Jesus, o reino de Deus havia irrompido na história humana, trazendo cura, libertação e esperança. Para aqueles que testemunharam esses milagres, eles foram sinais tangíveis do amor e do poder de Deus em ação. Os discípulos de Jesus, que acompanharam de perto esses eventos, foram profundamente impactados. Eles viram em primeira mão o poder transformador de Jesus e foram preparados para continuar seu ministério após sua ascensão. Os milagres fortaleceram sua fé e os capacitaram a proclamar o Evangelho com coragem e convicção. Os milagres também desafiaram as normas sociais e religiosas da época. Jesus curou no sábado, tocou os intocáveis e ministrou a gentios e samaritanos, mostrando que o amor de Deus transcende todas as barreiras humanas. Ele enfatizou que a verdadeira fé e obediência a Deus são mais importantes do que a observância ritualística das leis. Para as pessoas que receberam os milagres, como os leprosos curados, o cego de nascença e a mulher com fluxo de sangue, os encontros com Jesus foram transformadores. Eles não apenas experimentaram cura física, mas também uma restauração completa de suas vidas, incluindo sua reintegração social e espiritual. Essas pessoas se tornaram testemunhas vivas do poder de Jesus e da nova vida que ele oferece. Os milagres de Jesus continuam a ter um impacto duradouro na fé cristã.
Eles são lembrados e celebrados nas Escrituras, na liturgia e na pregação, inspirando fé e esperança em gerações de crentes. Eles nos lembram de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que seu poder e compaixão ainda estão disponíveis para nós. A mensagem central dos milagres de Jesus é que ele veio para trazer vida em abundância. Ele veio para curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Os milagres são sinais do reino de Deus, onde não há doença, dor ou morte, mas plenitude de vida e comunhão com Deus. À medida que refletimos sobre os milagres de Jesus, somos convidados a renovar nossa fé e confiança nele. Somos chamados a buscar sua presença em nossas vidas, crendo que ele pode trazer cura, libertação e renovação. E somos desafiados a seguir seu exemplo de compaixão e serviço, estendendo o amor de Deus a todos, especialmente aos marginalizados e necessitados. Os milagres de Jesus não foram apenas eventos do passado, mas continuam a ser uma realidade viva para aqueles que creem. Eles nos lembram de que, com Jesus, todas as coisas são possíveis, e que seu poder e amor estão sempre ao nosso alcance. Que possamos viver com fé e esperança, confiando nas promessas de Deus e proclamando as maravilhas de seu reino. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder nenhum outro vídeo. Curta, compartilhe, comente, deixe suas sugestões de vídeos, que terei o maior prazer em atendê-lo. Até a próxima. Que a paz do Senhor esteja conosco.